Boa tarde, meus alunos do nono ano, queridos, que eu também estou morrendo de saudade de vocês. Antes que vocês perguntem, o livro ainda não chegou, né? Peninha, peninha, ainda não chegou esse livro, mas eu tenho tanta novidade para contar para vocês quando a gente voltar que com certeza vai dar muitos outros livros, tá? Mas eu tô morrendo de saudade de vocês, morrendo de saudade das nossas conversas, dos nossos bate-papos, né? Morrendo de saudade de vocês, até da perturbação de vocês, de ter que falar, gente, silêncio, por favor, olhem para a professora de vocês. Até isso eu tô com saudade de vocês. Mas eu creio que tudo isso vai passar o mais rápido possível. Enquanto não passa, nós vamos ser modernos. Professora de vocês está aprendendo a ser moderna. Né? Vocês sabem que eu não sei usar muito a tecnologia, mas a gente aprende. Como eu sempre falo para vocês, ninguém nasce sabendo e a gente aprende tudo. Então vamos tentar fazer o nosso melhor. Eu espero que cada dia mais as nossas aulas fiquem melhores e melhores e melhores e que você consiga entender o que eu estou querendo passar para você, tá? E hoje a gente vai começar o nosso assunto da nossa segunda avaliação, né, do nosso segundo bimestre, com o nosso bloco que aqui embaixo, ó, não é mais azul, aí você vai separar, é roxo, magenta, lilás, a cor que você quiser dar para essa cor aqui, tá? Porque se eu falar, é roxo, não, é magenta. Então a cor que você acha que ela é, né? Você destaca todas as folhas, deixe separado já para que a gente venha estudar de forma organizada. E hoje nós vamos começar com a nossa página 1, lembrando que toda vez que começar um bloco, vai começar pela página 1. Então, nós vamos iniciar pela página 1 hoje. E aí, o nosso bloco desse segundo bimestre se chama Luz, Câmera e Ação. Então, você já deve imaginar que a gente vai falar sobre cinema, né? Só que de várias formas. Hoje, a nossa página 1 diz assim, o nosso assunto é o espetáculo vai começar, tá? Então, eu quero que você me acompanhe, preste atenção. Se precisar voltar ao vídeo, volte. Se precisar dar pause, dê pause. Essa é a vantagem da nossa tecnologia, né? Sem contar que eu não preciso ficar pedindo silêncio para vocês, então... Olha, a professora já vai ficar com outro ar, né? Nem tão estressada assim. Se bem que esse ano, a minha versão 2.0, né? Ano de 2020, fez com que vocês tivessem uma nova professora. E sempre é bom a gente renovar, tá? E aí a gente vai começar com as nossas 4 imagens na página 1, só que a gente tem um pouquinho de texto, né? Que geralmente não vai ter nas primeiras páginas, sempre vai vir imagens para que a gente analise, mas dessa vez a gente tem um pequeno texto e a gente vai eu vou estar lendo, vocês me acompanhem na leitura. Se em algum momento das nossas aulas eu precisar grifar, igual como eu faço na sala de aula, eu vou falar para você, pegue aí o marca-texto e grife, tá, gente? Não se preocupe. Eu vou estar tentando fazer como eu faço na sala, tá? E para que a gente não perca muito o nosso ritmo. E aí diz assim, do cinema mudo à computação. Cada imagem ao lado revela uma manifestação ligada a uma linguagem artística. Observe, né? Então, apesar da gente estar falando sobre cinema, mas nós temos linguagens artísticas dentro do cinema. Nós temos a animação, nós temos a questão do desenho, da arte digital, né? Daquela arte que já utiliza a tecnologia. Nós temos o cinema mais antigo, que é o cinema mudo também, preto e branco. Então, você tem 4 imagens, que aí eu não vou ler a legenda para você, mas ao lado dela está a legenda e eu quero que você observe. Leia a legenda, veja do que se trata, qual é esse filme, qual foi o ano que ele foi feito, quem foi o artista. Observe, leitura de imagem não é só você ler, né? Você observar, analisar a imagem, mas você também precisa prestar atenção justamente na legenda. O que é que aquela imagem na descrição está dizendo ali, de quem ela é, quando foi feita, do que se trata. Eu quero que você leia isso, tá bom? E aí, continuando, diz assim, cinema é como poesia. E nos filmes, quando eles são verdadeiramente bons, você encontra um tipo de poesia inexistente em qualquer outra forma de expressão. Nem mesmo na poesia. No filme, você obtém uma justaposição de ideia como não se consegue em qualquer outra forma de expressão. Então,
como vocês sabem, eu também gosto de poesia, eu também escrevo poesia, mas quando você apenas recita uma poesia, você lê uma poesia, não se compara quando você transforma aquela poesia numa imagem, né? Eu digo para vocês que a minha mente, assim, ela é muito criativa, muito fértil. Se você me conta uma história, aí aquela história ela já começa a criar uma cena dentro da minha mente. E eu digo para vocês, isso é treino, né? É quando a gente começa a treinar a nossa criatividade. Então, quando você recita uma poesia, eu, pelo menos, já começo a imaginar uma cena na minha mente. E aí o cinema, ele é justamente isso, é você colocar aquilo que até certo ponto ele estava apenas no papel, transformar em imagens que vão nos emocionar de maneira especial, vão fazer com que a gente tenha sensações, emoções que apenas a leitura no papel não nos traz, tá? E aí a gente vai lá para a página 2, que tem o texto complementar e tem a nossa atividade, tá, gente? E aí o nosso texto, não esquecendo que na página 2 tem um espaço para você colocar o seu nome, a sua turma e a data de hoje, que é dia 7, tá? Quando você fizer a atividade, você vai bater foto e mandar para mim via WhatsApp, procurando não ultrapassar muito o limite do tempo, nós temos bastante tempo para isso, tá bom? E aí eu vou ler o texto para vocês, tá? E depois do texto eu vou explicar como é que vocês vão fazer a atividade. Prestem atenção, porque pode ser que eu mande você grifar. O nosso texto diz assim: caixinha de ideias e emoções. Dominar a imagem, sincronizar o som, conservar o tempo dentro de uma caixa com um rolo de filme e dispor desse tempo e dessa lembrança a qualquer momento, mesmo depois de as pessoas e as ideias que estão por trás deles desaparecerem, essa é a magia do cinema. Então você registra muito mais do que apenas cenas. Você consegue guardar sentimentos, emoções, né? Você consegue guardar aquela imagem que você gostaria que ela ficasse parada no tempo. Porque o cinema, ele te dá essa possibilidade de você assistir quantas vezes necessária, quantas vezes você quiser, aquela mesma cena e sentir a mesma emoção ou emoções diferentes com a mesma cena. E aí, voltando para o nosso texto, diz assim: a tecnologia para fazer essa mágica veio de muitas pesquisas e conquistas e foi uma das grandes revoluções no começo do século XX. Mas logo se descobriu a possibilidade de ir ainda além, transformando tudo isso em arte. E os recursos para produzir as percepções visual e sonora passaram a servir também como instrumentos de criação de obras artísticas e de transmissão de ideias. Então, ele deixou de ser apenas um registro daquilo que eu quero guardar na minha memória para se tornar algo artístico. Então, eu não tenho mais só a preocupação de guardar algo na memória, que é isso que a foto faz, é isso que a filmagem ela faz, né? Ela guarda algo na sua memória. Seja algo do cotidiano, seja algo para documentar, como nós já vimos que a fotografia ela começou justamente para documentar artigos científicos, para documentar investigações, né? Ela não foi utilizada como meio apenas artístico, mas para que se tivesse provas de algo num futuro, quando se precisasse. Então, da mesma forma, o cinema se cria essa ideia a princípio da gente apenas guardar, registrar momentos, ideias e sentimentos, e depois ele passa a ser utilizado já de maneira artística, com uma preocupação de deixar ele mais belo, deixar ele diferente, né? Acrescentar cada vez mais coisas assim que vão agregar e vão deixar ainda mais belo esse tipo de arte. E aí, continuando o nosso texto, que eu sempre vou explicar um pouquinho. O cinema entrou, então, para sempre em nossas vidas e em nosso imaginário, com seus astros e estrelas, transformando-se em ídolos e modelos a serem imitados. Neste bloco, vamos conhecer diferentes técnicas para produzir e reproduzir imagens em movimento e o uso artístico dessas ideias. Então, esse nosso primeiro assunto ele é apenas uma introdução de tudo aquilo que a gente vai ver no decorrer desse nosso assunto do segundo bimestre, tá, gente? Então, é uma introdução, você já tá vendo que a gente vai falar sobre cinema, sobre essa importância, mas ao decorrer das nossas aulas a gente vai ver como ele surgiu, como ele está hoje, de que forma essa tecnologia ela vem nos ajudar e nos agregar
né? Conhecimento em meio a essa arte, de que maneira ela vem deixar essa arte ainda mais bela aos nossos olhos. E a gente já sabe que vocês vivem, nós vivemos agora numa era mais moderna, então você já tem N possibilidades, assim como a gente hoje está usando o celular para gravar esse vídeo, né? Antigamente, ninguém ia imaginar que um dia uma professora ia estar gravando uma aula no seu celular para que os seus alunos pudessem estar estudando em casa. Então, essa tecnologia ela precisa ser usada ao nosso favor e utilizando os vídeos, que hoje nós temos muitos vídeos, né? Utilizar de forma que eu possa demonstrar aquilo que eu penso, as minhas ideias, as minhas aspirações, né? Ou trazer reflexões para a vida de alguém, como eu faço hoje aqui no canal também. Então, de que forma a gente vai ver como isso tudo começou e talvez imaginar onde isso vai parar, tá? E aí, em cima disso, nós temos a nossa atividade que começa assim. Depois de observar com atenção as 4 imagens da página 1, responda. Então, você precisa observar, você não pode pular essa página. Você precisa observar a imagem da página 1 para que você possa me responder, tá bom? Primeira questão. O que as manifestações artísticas mostradas nessas imagens têm em comum? Não esqueçam, manifestação artística, gente, é tudo aquilo que eu faço, que eu crio, que eu exponho a minha ideia através da arte, artisticamente. Então, eu já estou dizendo que as 4 imagens são manifestações artísticas. Eu apenas quero saber o que elas querem nos mostrar. E aí você vai falar um pouquinho sobre cada uma delas, tá bom? Segunda questão. Você conhece alguma das produções apresentadas nas imagens? Essas imagens, uma delas você já viu, mais de uma você já conhece, já sabe do que se trata? Se sim, você vai me dizer sim e vai me dizer qual. Se não, que eu acho muito difícil, porque as imagens que temos aí, com certeza você já viu em algum momento, pelo menos uma, né? Você vai responder que não e não tem por que me justificar. Lembrando que a gente não pode estar usando o não, gente, apenas para se livrar da nossa resposta, para evitar, eu vou dizer não, que é assim eu não preciso responder. Não. Procure ser sincero nas suas respostas, é uma forma que você tem de expressar aquilo que você conhece, né? De demonstrar o seu conhecimento, tá bom? Terceira questão. Para você, o que caracteriza os filmes tradicionais, feitos com atores reais? E as animações? Quais as diferenças entre eles? Então, qual a diferença entre o filme que usa o ator, a atriz, as pessoas, e qual a diferença entre ele e o filme que não utiliza, que utiliza animações? Lembra do Avatar? Né? O Avatar foi um filme que a primeira vez que eu vi, eu disse, bom, são pessoas, mas ele utilizava muita tecnologia, realmente utilizava pessoas para criar os movimentos, mas o que você olha não é uma pessoa, não é um ator, uma atriz, é apenas um desenho, né? É uma imagem, na verdade, não um desenho, é uma imagem que ela é computadorizada, então você tem uma sensação de que é, mas não é. Tá bom? E aí, se você reparar essa terceira questão, leia com bastante atenção. Eu estou lendo, mas vá lá e leia de novo, porque são várias perguntas apenas numa questão e eu quero que você me responda todas elas, tá? Que assuntos, ainda na terceira questão, que assuntos retratam, né? Então, o que você acha que caracteriza o filme tradicional? Qual a diferença entre o tradicional e o feito com animação? Que assuntos eles retratam, geralmente? Quais são os assuntos? Professora, o filme que utiliza atores e atrizes, gente real, geralmente fala sobre isso. O de animação, ele geralmente fala sobre isso, isso, tá? E aí eu quero que você me descreva direitinho, me responda com calma todas essas questões. Em que temas é mais adequado usar a animação? Então, na tua opinião, o que você acha que esse filme de animação que nós temos hoje, qual é o tema que a gente poderia utilizar mais? É o tema infantil, é o tema de jogos, é o tema de romance, é o tema... Qual é o tema que você acha que fica melhor na questão de animação, tá bom? Quarta e última questão. A que tipo de produção cinematográfica você mais gosta de assistir? Que tipo de filme você gosta de assistir? Qual é o teu estilo, né? Eu adoro filme antigo, gente. Eu sempre comento nas aulas, não sei se eu já comentei com vocês, mas eu adoro filmes antigos. Eu gosto de filmes épicos, filmes que falam sobre
arte grega, sobre a história grega, sobre a arte egípcia, porque temos, né, filmes assim, que falam sobre a época medieval. Eu gosto muito, esse é o meu estilo, né? Esse digamos, a minha preferência. E tirando disso, eu gosto de comédia romântica, gosto de romance. Eu não gosto de filme de terror, por exemplo, nem filme que tenha muito negócio de suspense, muita matança. Isso não é meu. Então, qual é o teu estilo? Qual é o gosto que você tem para os filmes? E aí eu quero que você me descreva também isso, tá? Eu vou deixar embaixo, lembrando mais uma vez, eu vou deixar a atividade, tá? Na descrição do vídeo. Essa é a nossa aula de hoje. Na semana que vem nós vamos ter mais uma aula e assim por diante até terminar tudo isso, tá? Eu espero que termine o mais rápido possível, é isso que eu espero, e que o mais rápido a gente possa comemorar com os nossos brigadeiros, tá? Não vou esquecer, vai ficar registrado aqui no vídeo, quando retornar às aulas, todos vão ganhar brigadeiro meu, tá? Como forma da gente comemorar esse momento da volta. Façam atividade, estudem com calma, aproveitem o tempo e até a próxima aula.